E essa possivelmente deve ser a nossa última série de estudos do ano aqui em nossa igreja, nos cultos de doutrina. E o Senhor tem falado ao meu coração sobre a importância de nós vivermos uma fé contagiante. Em que sentido eu estou falando isso? É de uma fé que vai tocar o coração das pessoas. É sobre nós alcançarmos vidas para Cristo. O texto que eu li, Mateus capítulo 5, o Senhor Jesus, ele diz que os seus discípulos deveriam ser como o sal e como a luz, mas não qualquer tipo de sal, mas um sal que tem sabor. Não uma luz escondida, mas uma luz que brilha, uma luz que ilumina. Jesus disse: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Um sal com sabor e uma luz que ilumina. E infelizmente nós não temos exercido esse chamado que Deus nos deu. Nós não temos vivido com fidelidade uma fé que contagia as pessoas. Não estou falando aqui de estarmos em pecado, no sentido de não estarmos em comunhão com Deus. Eu estou falando de uma negligência com relação a compartilharmos a nossa fé. E eu tenho certeza de que todo cristão que nasceu de novo, que tem convicção da sua salvação, que sabe do preço que o Senhor Jesus pagou por sua vida, que sabe de que Ele está em Cristo para dar fruto, eu não tenho dúvida de que esses cristãos querem ganhar vidas para Jesus. Mas nós sabemos que há alguns impedimentos do porquê isso não acontece. Às vezes você pode olhar para você e dizer: eu tenho sido tão abençoado por Deus, eu tenho orado, eu tenho tido uma vida reta diante do Senhor, eu tenho cuidado da minha casa, mas quantas das vezes nós olhamos para nós e percebemos que a nossa fé, ela, embora seja uma bênção para nós, não está sendo uma bênção para outras pessoas. Embora servir a Cristo tenha sido algo tão bom para nós, você pode dizer assim: rapaz, que coisa boa é ser crente, que coisa boa é ter Jesus no coração, que coisa boa é poder ter a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, ser edificado por ela, que coisa boa é orar e sentir a presença de Deus. Isso tudo é muito bom para nós, mas eu creio que pelo menos em algum momento a gente tenha pensado assim: por que a minha fé não tem sido tão relevante ou contagiante para outras pessoas? Por que isso que eu tenho, que me faz tão bem, eu não tenho conseguido levar isso para outros corações? E nós vamos falar alguns motivos por que isso não tem acontecido. Mas o que eu quero deixar bem claro é que, primeiro, o Senhor Jesus, Ele disse que a igreja, os seus discípulos, seriam o sal da terra, seriam a luz do mundo. E nós não podemos delegar isso para outras pessoas. Nós não podemos delegar isso para outros religiosos ou religiões. Jesus disse claramente: os seus discípulos, a sua igreja, são o sal da terra. Mas ele diz também que é um sal que deve ter sabor, porque se esse sal for insípido, ele não tem nenhuma utilidade, ele não tem nenhuma serventia. Pelo contrário, além dele não salgar e dar sabor, ele vai ser desprezado e pisado pelos homens. Jesus disse que nós somos a luz do mundo, mas não a luz escondida, não a luz apagada,
não uma luz apenas decorativa. Jesus disse que o principal propósito de uma luz é iluminar. Você pode ter a luz mais bonita na sua sala, que pode trazer até uma decoração, mas o propósito da luz é iluminar. Ela pode até decorar, ela pode até servir para se tirar uma fotografia, arrumar uma sala, mas o propósito dela é iluminar. Ainda que seja, e essa luz que Jesus está falando não são as luzes que nós temos hoje de LED. Isso aqui era uma lamparina, à base de azeite, de algum tipo de óleo, que servia para trazer luz. Era uma luminária muito simples, que alguém acendia com um pavio, e ali, apesar da sua simplicidade, ela tinha um objetivo e cumpria esse objetivo. Qual que era? Iluminar. E não é colocada em qualquer canto. Jesus disse que ela era colocada numa posição de tal forma que iluminava todos os presentes. E aí eu entendo que essas comparações, essas metáforas falam da igreja e da nossa fé. Uma fé que é como o sal, uma fé que é como a luz, que não é apenas para mim, mas que é para as outras pessoas. Uma vez que o evangelho me alcança, eu tanto tenho a responsabilidade de viver na presença de Deus, como dar fruto, alcançando outras vidas. Segundo ponto, é que nós precisamos ter uma fé contagiante, não apenas porque fomos chamados para isso, para ser sal, para ser luz, mas porque Deus ama as pessoas. Deus se importa com as pessoas que convivem conosco, no nosso trabalho, na escola, na nossa família. Essas pessoas, Deus ama cada uma delas. Jesus morreu por elas. E se elas morrerem sem Cristo, irmãos, para onde elas vão? Não vai ter uma segunda oportunidade. Não sabemos se aquela pessoa vai ter, nos seus últimos instantes de vida, uma oportunidade de se arrepender, de confessar a Cristo como seu Senhor e Salvador. Nós vemos nas parábolas que Jesus usou no Evangelho de Lucas, capítulo 15, quando ele fala da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Ali tem dois ensinos principais. No início, o principal ensino é de que os publicanos e os pecadores, aquelas pessoas mais desprezadas pelos fariseus, pelos sacerdotes, pelos líderes de Israel, eram importantes e amadas. Aquelas pessoas que não tinham nenhum valor para os judeus piedosos, Jesus está dizendo: o Pai ama essas pessoas, e o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Jesus ama o nosso vizinho, Jesus ama o nosso colega de trabalho, Jesus ama o nosso parente. Uma vez até um pregador se empolgou e disse assim: Jesus ama a nossa sogra. O que eu quero dizer para você, meu querido, para descontrair, viu, irmãos, é que o amor de Deus não tem barreiras. Nós temos dificuldade de amar as pessoas. Nós achamos que algumas pessoas jamais se converterão ao Senhor Jesus. Olhamos para a vida delas e dizemos: não, aí só um milagre. Toda salvação é um milagre, inclusive a nossa. Não existe nenhuma salvação que não é um milagre. Se nós olharmos para a Bíblia, Jesus salvou um ladrão na cruz. Jesus salvou Paulo quando ele caminhava para prender e matar cristãos. A nossa fé contagiante como o sal e como a luz,
ela vai ser um instrumento que Deus vai usar para salvar as pessoas mais difíceis que a gente acha que não vão se converter. Pessoas difíceis, temperamentos difíceis, pessoas que estão afundadas até o pescoço em todo tipo de vício, nos pecados, que só de falarmos causa arrepio aos nossos ouvidos. Essas pessoas o Senhor ama, e Jesus morreu por elas, por cada uma delas. Nós precisamos ter essa consciência do amor de Deus, que quando Ele olha para o mundo cada vez mais afundado em pecado, Ele olha para esse mundo com amor, e ao enviar seu Filho, Ele declara esse amor, e diz assim: há milhões e milhões de pessoas que estão lá, que foram alcançadas pelo meu amor, pela minha graça, e que precisam contagiar todos esses que estão ao redor delas. Então, primeiro, fomos chamados. Eu não tenho dúvida de que nenhum de nós cristãos aqui, que estão aqui nessa noite, tem dúvidas disso, de que fomos chamados para dar fruto, de que somos sal, que somos luz. Segundo, não temos dúvida do amor de Deus por nós e por todas as pessoas. E aí nós entramos no objetivo principal desse estudo: é como alcançar essas pessoas, como viver uma fé contagiante, como sair da fé que me alimenta, da fé que me abençoa, da fé que me sustenta, da fé que me traz tantas coisas boas, para fazer com que essa fé também seja uma bênção para outras pessoas. Quantos querem que a sua vida seja uma bênção para outra pessoa? Pelo menos uma pessoa. Eu estava lendo a respeito da biografia de um escritor chamado Lee Strobel. Ele escreveu alguns livros, e recentemente foi lançado um filme em defesa de Cristo. Ele lançou o livro Em Defesa da Fé, em Defesa de Cristo. Um escritor, um jornalista que era ateu, e que começou a acompanhar a mulher dele, que se converteu. E ele ia à igreja com o objetivo, sabe qual era o objetivo dele? Era de comprovar de que aquelas pessoas eram uma farsa, de que a fé delas era uma hipocrisia, de que aquilo que eles viviam era uma grande mentira. Só que ele foi na igreja errada. Ele foi na igreja onde os cristãos viviam uma fé contagiante. Ele foi numa igreja onde as pessoas viviam uma fé viva, de tal forma que tudo aquilo que ele pensava a respeito da igreja, e nós sabemos que existe, naquela igreja, caiu por terra. E ele não apenas se converteu a Cristo, como se tornou um dos escritores, jornalistas mais importantes e influentes nos Estados Unidos, que escrevem e defendem a fé cristã. Não só ele viu o testemunho das pessoas, como ele também se despertou ele estudar a Bíblia e pesquisar sobre Jesus, sobre a morte de Jesus, sobre a ressurreição. E cada vez que ele pesquisava, mais ele se convertia. Cada vez ele convivia com os irmãos da igreja, mais ele se tornava consciente de que ele estava no melhor lugar e que o melhor caminho era servir a Deus. Nós estamos falando aqui, quando a gente está trabalhando essa ideia do amar, acolher e servir, eu quero dizer uma coisa para vocês, talvez vocês não saibam. Tem gente que vai vir à nossa igreja apenas para observar e tirar uma conclusão sobre o que é essa igreja. Você sabia que tem gente de casa e vai à igreja assim, ó, você vai ver como eu vou lá e ninguém vai ligar para mim. Você sabia que tem gente que sai assim de casa? Ele está tão revoltado com a vida, ele não tem mais nenhuma esperança em Deus, nem nenhum tipo de religião.
E ele vai a uma igreja cristã para dizer assim: eu vou tirar o desencargo de minha consciência. E quando ele chega lá, ele não é acolhido, ele não se sente amado, ele não se sente tocado, nem pela palavra. Por isso que eu digo a importância da palavra, a importância dos louvores, a importância do acolhimento, a importância do tratamento, a importância de como nós vamos tratar uma pessoa, porque aquela pessoa pode ter vindo na igreja, no dia que saiu de casa pode ter colocado no seu coração, dizendo assim: hoje é o meu último dia que eu vou à igreja, eu não vou mais, a não ser que algo diferente aconteça em mim. E às vezes a gente fica esperando que esse algo diferente não é um anjo que vai aparecer e brilhar quando ele entrar ali na frente, não. É um irmão que vai lhe dar um sorriso e vai dizer: seja bem-vindo. É uma música bem cantada, bem contada, bem tocada. É uma palavra bem pregada. É o afeto dos irmãos. É a igreja limpa, ou seja, tudo isso, irmãos, é um conjunto que quando a gente soma tudo, aquela pessoa vai dizer assim: rapaz, que lugar extraordinário, foi o melhor lugar que eu já tive. De todos os lugares que eu vou no meu dia a dia, o melhor lugar que eu fui hoje foi na igreja Jardim Guanabara 1. Já pensou uma pessoa dizer isso? É uma fé contagiante. É uma fé que toca de muitas maneiras o coração da pessoa. Então Jesus, ele disse: vocês são sal. Pelo menos 3 características do sal que eu creio que a maioria de nós já conhece. Primeiro, o sal, ele dá sabor. Comer uma comida com sal e sem sal, não estou falando do sal em demasia, mas do sal como um tempero equilibrado. O sal traz sabor. Você pode ter vários temperos para temperar uma comida, e o sabor vai cada vez mais realçando. Mas se você tiver apenas o sal, e nós que gostamos de um churrasco sabemos bem disso, só precisa de um sal bem colocado naquele peixinho, naquela carninha. Irmão, deu até um glória aqui. Pois é essa fé que Jesus quer que a gente tenha. É essa fé que traz um sabor. As pessoas estão vivendo uma vida, irmão, sem propósito, sem sentido, sem sabor. É uma vida cinza. E elas vão buscar em tudo que a sociedade oferece esse sabor, esse gosto para viver. É dinheiro, são os prazeres do corpo, são as festas, tudo aquilo que a sociedade oferece, e o coração do homem anseia no seu mais íntimo e profundo, fala desse desejo por sabor, o sabor que a graça de Deus traz, que a presença do Espírito Santo traz. E é interessante que Jesus está dizendo que um crente que vive uma fé contagiante, ele é como um sal, ele traz sabor à vida das pessoas, mesmo que aquela pessoa ainda não tenha se convertido, mas só dela estar perto de você, ela diz assim: rapaz, é tão bom quando você está aqui, tua alegria, a tua palavra, a forma de você tratar, a forma de você se preocupar, a forma de você trazer uma palavra de conforto, de esperança, de fé. É tão bom quando você, olha, quando você falta ao trabalho, não é a mesma coisa. Olha, quando você não vem, o negócio aqui fica diferente. E aí eu não estou falando, irmãos, porque tem crente que quando ele falta ao trabalho, o pessoal dá até graças a Deus. Tem crente que quando ele não vai, quando ele não pode ir, o pessoal diz: graças a Deus que não veio, hoje o negócio vai andar melhor. Não podemos ser assim. Jesus disse que nós somos sal, e o sal ele traz sabor. As pessoas queriam estar perto de Jesus e queriam estar perto dos discípulos de Jesus. Os publicanos olhavam para Jesus e eram atraídos por Jesus. Os pecadores olhavam para Jesus e queriam ir até Jesus.
Não apenas por causa dos milagres, mas muitos diziam assim: ninguém nunca falou como esse homem. Olha como esse homem amava aquela pessoa. Quando Jesus chorou, disseram: olha como ele o amava, diante do túmulo de Lázaro. Isso é uma fé contagiante, irmãos. É uma fé que contagia, é uma fé que é como sal, que traz sabor, que traz vida, que traz propósito, que traz cor, que traz desejo de viver para as pessoas que estão ao nosso lado. O sal, além de trazer sabor, o sal, se você comer o sal, já percebeu que nos lugares onde as pessoas, isso eu estava lendo um autor, e ele falando sobre o sal, ele vai dizer que normalmente nos lugares onde se deseja que as pessoas consumam bebida, que bebam, servem normalmente coisas salgadas, salgadinhos e qualquer tipo de aperitivo que vai despertar sede, para que a pessoa beba. O sal, ele desperta sede. O crente com a fé contagiante é como o sal, porque ele vai despertar sede nas pessoas, para as pessoas quererem saber mais sobre a nossa fé. Como é ser crente? Olha, diante de tudo isso, como é que você está vivendo? A pessoa, ela começa a olhar para nós, e quando nós somos sal, a pessoa vai querer saber coisas da palavra de Deus, como é servir a Deus, o que a Bíblia diz sobre determinado assunto. A pessoa às vezes, ela precisa de uma palavra de direção, ela quer tomar uma decisão na sua vida, e às vezes ela, quando vê você, um crente que tem sal, ela vai dizer: rapaz, o que é que a palavra de Deus diz sobre isso? Não é assim, irmãos? Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu sempre passo. A pessoa, ela vem querer saber o que a palavra de Deus diz. Olha, eu estou passando por isso. Você como crente, o que é que seu pastor fala lá na igreja? O que é que você já ouviu sobre isso? O que é que Jesus diz sobre isso? Às vezes um problema na TV, sobre política, sobre corrupção, sobre o aborto, sobre a homossexualidade, sobre tantas coisas. E aí ele vai perguntar: rapaz, o que é que a Bíblia diz? E às vezes ele está querendo uma resposta, um direcionamento, que venha de certa forma dar uma direção para ele. Mas ele jamais vai perguntar isso para uma pessoa que ele não vê uma fé contagiante. Jamais. Jamais ele vai perguntar para alguém que esteja com ele, que ele não veja que a vida dessa pessoa é como um sal, que traz sabor e que provoca sede, interesse, desperta curiosidade. O sal, além de dar sabor, além de despertar essa sede, esse desejo, esse interesse pelas coisas espirituais, pela palavra de Deus nas pessoas, conserva. Antes da geladeira e dos freezers, o sal era o que conservava. Era o sal que fazia com que alguns alimentos pudessem ser transportados em navios, dias, até chegar em determinado lugar. Era o sal que fazia com que a pessoa colocasse o seu alimento ali e cavalgasse centenas de quilômetros, se alimentando durante a jornada. O sal preservava da corrupção. A igreja, o crente que vive uma fé contagiante, ele é como o sal. Ele não tem poder para impedir que as pessoas pequem, mas a presença dele, fiel ao Senhor, freia, desacelera, inibe muitos tipos de pecado. Um crente fiel, irmão, um crente que tem uma fé contagiante, onde ele está, seja nos órgãos públicos, municipais, estaduais, federais, sejam nas 3 esferas do poder, seja nas empresas, na sociedade, na igreja, onde ele estiver, as pessoas vão ficar desconfortáveis e não se sentirão à vontade para pecar do jeito que quer. Quando nós olhamos uma sociedade como a nossa, com tantos evangélicos, e nós vemos tanto problema de pecado na sociedade, sabe qual é o problema? Não é falta de crente, é falta de crente vivendo uma fé contagiante.
É falta de crente que vive uma fé contagiante, que faz a diferença onde está. Isso é sobre o sal. Fala, o crente na política, ele vai defender os valores que abençoam a sociedade, que promovem o bem da sociedade. E onde ele estiver, ele vai lutar, trabalhar, e a sua presença vai ser uma influência para o bem. É como um sal que preserva. Jesus disse que além do sal nós somos como a luz, e a luz traz clareza. E essa ideia de clareza aqui, que nós precisamos compreender, é o que? É iluminar, é trazer conhecimento. A luz, ela é comparada à ideia de conhecer. Escuridão, não conhecer, não ter conhecimento. Luz, conhecimento, enxergar, saber. Então o cristão é como luz. O que é que acontece? É quando ele transmite com clareza o evangelho. Se eu perguntar aqui a vários irmãos da igreja, dizendo assim, olha, eu não sou crente, me evangelize. Irmãos, cada um aqui vai me evangelizar de um jeito. E talvez ninguém ou poucos consigam de fato resumir em 5 minutos o que é o evangelho para uma pessoa. Olha, eu estou aqui, eu tenho 5 minutos com você. Você vai me evangelizar, você vai falar para mim o que é o evangelho. Talvez nós tenhamos grandes dificuldades com isso. Talvez você vá falar e aquilo que você vai falar vai deixar a pessoa mais confusa do que ela entender. Aquilo que você vai falar talvez vai deixar a pessoa mais sem compreender, ou pior do que ela estava. Talvez você não vá falar de Jesus, você vai falar de você. Talvez você vá confundir a salvação com bênçãos materiais. Clareza, luz é clareza. Tem gente que pensa assim, olha, se eu viver uma fé correta, as pessoas automaticamente vão olhar para a minha vida e aceitar Jesus. A fé vem pelo ouvir. O meu testemunho, ele confirma as minhas palavras, mas não substitui as minhas palavras. Tem gente que ele pensa assim, não, eu tenho uma vida reta diante de Deus, onde eu estou, eu tenho dado testemunho, eu tenho dado exemplo, eu tenho dado exemplo com a minha família, na igreja, no trabalho, mas você vai precisar comunicar a sua fé. Ser luz é isso, é pregar, é falar o que é o plano de salvação para uma pessoa, é dizer o porquê Jesus morreu, para que Jesus morreu, porque ela precisa de Jesus, o que acontece se ela não confessar a Cristo como Senhor e Salvador, qual é o destino dela. Evangelizar com clareza. E aí você se pergunta, pastor, eu sei de tudo isso, e é aí que está o problema. A maioria de nós sabe. E aí eu quero hoje é só introdução. Vamos pensar em viver uma fé contagiante da seguinte forma. Pastor, como? E isso é que é o principal de eu estar aqui hoje. É pela graça de Deus trazer um direcionamento para a gente sair de uma situação de cristãos que servem a Deus, que procuram andar na presença de Deus, em comunhão com Ele e com os irmãos, para ser um cristão que contagia aquele que não é, que desperta nele o desejo de querer ouvir sobre Deus, de querer vir à igreja conosco. Precisamos ter uma vida cheia da presença de Deus. Eu não estou falando, não é simplesmente dizer que crê em Deus, que Jesus é o seu Salvador. Não, é ter uma vida cheia, transbordante da presença de Deus. Os irmãos estão entendendo a diferença que eu estou dando aqui?
Eu estou falando entre você ser crente, ser cristão, ir à igreja, servir a Deus, participar dos trabalhos, mas de você ser cheio da presença de Deus. Há uma diferença grande aqui, irmãos. Se nós não estivermos cheios da presença de Deus, dificilmente teremos uma fé contagiante. Olhe para a sua vida e perceba que nos momentos em que você estava mais cheio da presença de Deus, foi o momento em que você mais conseguiu despertar nas pessoas o interesse sobre Jesus. Foi o momento em que você esteve mais vontade de compartilhar Jesus com as pessoas. Então qual que é o momento? Qual que é a oportunidade? É se encher da presença de Deus. Como? Ler a Bíblia. Irmãos, o índice de crentes que leem a Bíblia todos os dias é baixíssimo. O número de crentes e cristãos que conhecem quantos livros tem na Bíblia, os autores dos livros da Bíblia, a sequência dos livros da Bíblia, são poucos, são baixíssimos. Você pergunta para uma pessoa quem é o profeta, fulano de tal, ele está lá no Novo Testamento procurando. Eu não estou falando de uma pessoa que chegou hoje na igreja. Nós não temos familiaridade com a Bíblia, nós não lemos a Bíblia, nós temos a Bíblia, e chegou um tempo em que a gente tem muitas Bíblias. Uma Bíblia para cada culto, Bíblia combinando com a cor da bolsa, com a cor da roupa, com a cor do carro. Bíblia de todo tipo de estudo, Bíblia no celular, todas as versões da Bíblia você encontra hoje no seu celular. Mas não estamos abrindo a Bíblia para ler a Bíblia, meditar na Bíblia, se alimentar na palavra de Deus. Você imagina se você todo dia comesse apenas uma colher de arroz e meio copo de água, depois de um mês você estaria como? Tem gente que vive assim com a palavra de Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pronto. Suficiente para o meu dia hoje. Como assim? Eu preciso ter a minha vida cheia da presença de Deus, senão a minha fé não vai ter contagiante. E o primeiro passo é abrir a palavra, é compreender o plano de Deus, é aprender os ensinos da palavra de Deus, é ver o que Deus está falando na palavra dele para mim, é ser alimentado por ela, é ser edificado por ela, é ser fortalecido por ela, ser encorajado por ela. E a palavra, ela vai me enchendo, assim como a comida, como a água vai enchendo o nosso estômago. A palavra vai enchendo, e quando nos satura não nos faz mal, nos deixa cristãos, crentes com uma fé contagiante. Você não vai ter indigestão por causa da palavra de Deus. Quanto mais você se alimentar, mais você vai querer. E quanto mais você quiser, meu irmão, não há limites. Precisamos ter disciplina para ler a palavra de Deus. Não é para ler só quem prega, só quem ensina. Não, meus irmãos, vamos parar com essa falsa ideia. Ah, mas eu não prego, não tenho oportunidade na igreja, só fulano que prega, só fulano que ensina. Meu irmão, a palavra de Deus é para lhe alimentar. O tempo que nós ficamos, quantas vezes nós, eu me incluo, redes sociais, telefone, fazendo tantas coisas. Meus irmãos, precisamos separar um tempo diário para meditar na palavra de Deus, senão não teremos uma fé contagiante. É ler a Bíblia, é estudar. Primeiro ler a Bíblia, conhecer toda a Bíblia, o que a Bíblia fala, a história da Bíblia. Depois estudar a Bíblia, meditar, anotar, perguntar para alguém. Isso vai nos alimentando, isso vai nos fortalecendo. Isso vai nos prevenindo, irmãos, de quedas, de fraquezas, de cairmos em tentações.
isso vai nos fortalecendo em caráter, vai fazendo com que o fruto do Espírito prospere em nossa vida. Como ter uma fé contagiante, se enchendo na presença de Deus? Uma vida de oração, orar. E eu não estou falando, pastor, precisamos colocar mais culto de oração na igreja. Não, irmão, não é isso. É orar em casa, é ter uma vida de oração, é orar indo para o trabalho, é estar o tempo todo em comunhão com Deus. Você tem que ter um tempo separado para orar, sim, sem incômodo, sem barulho. Não sei qual horário que você vai achar do dia, ou da noite, ou da madrugada, mas é muito importante que você tenha. Mas não é isso. Ter uma vida de oração é orar, é falar com o Senhor, é caminhando, é trabalhando, é estudando, é durante o dia, é voltando para casa. Agora, pelo amor de Deus, não faça como o irmão que estava voltando para casa de carro e começou a fazer uma oração, se animou, se alegrou, fechou o olho e quase que causa um acidente. Ore de olho aberto, meu irmão. Cuidado, vigia. Pastor, eu comecei a sentir o poder aqui, fechei meus olhos, mas se tiver de moto, piorou. Uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra de Deus. O que mais? Nós temos os nossos grupos de vida. Essa é uma maneira, uma forma de eu encher a minha vida com a presença de Deus, porque ali eu escuto uma palavra, eu escuto um testemunho, eu estou com meu irmão, com a minha irmã, ele pede oração, eu oro por ele, eu peço oração, ele ora por mim, e a minha vida vai se fortalecendo, eu vou sendo edificado, eu vou vendo que tem gente que está vivendo mais luta do que eu, mas está na presença de Deus, aquilo me encoraja, eu compartilho a minha fé, eu oro pela pessoa. São oportunidades que nós temos. Escola bíblica dominical, servir a igreja, contribuir com seus dons, com seus talentos, estar integrado à igreja, não apenas sentado no banco, mas sim ajudando, procurando algo para servir, para fazer. Isso enche a nossa vida. Quem está entendendo diz amém. Partilhar a nossa fé com os irmãos. A Bíblia diz que nós devemos levar, cada um leve a sua carga. Mas Paulo vai dizer também para que levemos as cargas uns dos outros. É partilhar a fé, é compartilhar as alegrias, as tristezas. Isso vai enchendo a nossa vida. Não é a gente fazer parte de uma congregação, de uma igreja, isolado, sem ter nenhum tipo de contato, não. Precisamos estar inseridos, integrados, participando de alguma forma. Isso vai enchendo a nossa vida da presença de Deus. Disciplinar as nossas paixões, os nossos desejos, subjugarmos a nossa carne. Não darmos lugar às tentações quando elas vêm. Mas pela graça de Deus, pelo poder de Deus, vencermos as tentações. Isso vai enchendo a nossa vida, isso vai nos fortalecendo. E esse é o primeiro passo. Se você quer ser luz e ser sal, primeiro, meu irmão, a luz para brilhar, o candeeiro precisa ter azeite. O sal precisa ter sabor, e aí é a presença de Deus. O azeite que acendia a lâmpada, o gosto do sal, isso é a presença de Deus. E por mais que isso seja graça, Deus dá livremente. Nós não somos robôs. A palavra de Deus nos orienta a buscarmos com zelo, a clamarmos, a pedirmos, a insistirmos. Aquela palavra que Jesus diz: pedi e dá-se-vos-á. Ali não está falando simplesmente de bênção material. Jesus vai dizer em Lucas que assim, o Pai Celestial dará coisas boas. Ou seja, o que é isso? O Espírito Santo, aquele que pedir. Coisas gloriosas Deus nos dá quando buscamos, manifestamos desejo, interesse.
Estamos na presença do Senhor. Ora, meu irmão, é interessante como que tem crente que ele consegue ficar das 6 da manhã até 2 da tarde na porta de um banco para pegar um dinheiro, mas ele não consegue ficar 15 minutos na presença de Deus, clamando pela presença do Senhor na vida dele. Precisamos refletir sobre isso, os valores da nossa fé, a importância que nós damos à ação do Espírito Santo. Queremos ter uma fé contagiante, sabemos que precisamos ter, porque quem não dá fruto morre, murcha. Além de ter uma vida cheia da presença de Deus, para que tenhamos uma fé contagiante, precisamos estar próximo das pessoas. Amém? O sal cheio de sabor, mas se ele estiver no saleiro em cima da mesa e a carne do seu lado, vai adiantar alguma coisa? Não. É a proximidade. A luz pode estar acesa, mas se ela não for trazida para onde estão as pessoas, onde as pessoas estão inseridas, vivendo em sociedade, trabalhando, estudando, ela não vai ter a utilidade e o propósito para o qual ela existe. Essa ideia de que o crente santo se isola, ele se isola do pecado, não do pecador. O crente que busca a santificação, ele vai se isolar, ele vai fugir do pecado, mas não do pecado. Mas ele só vai causar um contágio, a fé dele só vai estar contagiante quando ele chegar próximo, é se ele tiver sabor, é se ele tiver luz, e isso ele tem que buscar na presença de Deus. Na oração, na leitura da palavra, na comunhão com os irmãos, na participação dos cultos, servindo na igreja. E aí quando ele está cheio de Deus, quando ele chega onde a pessoa está, aleluia, isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Desperta interesse, traz sabor, preserva. E ele traz entendimento sobre o projeto de Deus para aquela vida, dizendo como Jesus te ama, como Deus te ama. E a pessoa o ouve. Sabe por que o ouve? Porque vê nele a graça de Deus, vê nele a presença de Deus, vê nele a ação do Espírito Santo. Precisa estar em contato com as pessoas, não fugindo dos pecadores. Não. Jesus foi chamado de amigo de pecadores, sabe por quê? Porque ele não só falava, ele não só tocava, ele não só conversava, mas ele preparava uma mesa e colocava aquelas pessoas para sentarem com ele. E isso era algo íntimo demais para alguém fazer com alguém. Montar uma mesa e dizer assim: você é digno de sentar à mesa comigo? Você sabe por que isso? Porque quem dignifica a mesa não é o convidado. Quem dignifica a mesa é quem convida. Quando o Senhor nos chama para sentar à mesa com Ele, não somos nós simplesmente que trazemos dignidade à mesa. A presença dEle traz dignidade àquele lugar e coloca sobre nós a dignidade dele. Eu não sei se você já passou, eu já experimentei na minha vida situações em que eu não podia entrar em determinado lugar, mas porque uma pessoa disse: ele está comigo, eu entrei. Eu não sei se você já passou por isso. Agora imagine agora Deus, Jesus, quando salva uma pessoa, a pessoa não é digna de entrar na presença de Deus, mas Jesus disse: está comigo. Não é digna de entrar no céu, mas Jesus diz: está comigo.
Então, se está comigo e eu posso entrar, Ele entra comigo. Jesus trazia dignidade às pessoas, valor às pessoas. O filho pródigo, quando volta sem nada, mas o pai lhe dá dignidade de novo, porque o pai tem para dar. Jesus tem para nos dar. Precisamos estar em contato com as pessoas, não para mostrarmos que somos superiores a elas, porque eles já acham isso. O crente se acha superior, ele se acha melhor do que eu, mais santo do que eu, ele se acha muito justo, ele vai para o céu, eu já vou para o inferno, ele não quer falar comigo. E aí quando você entra em contato com aquela pessoa, sendo sal, sendo luz, e diz assim: você quer tomar um café lá em casa? Mas eu sou pecador. É você mesmo. Essa proximidade com as pessoas não é a proximidade em trazê-las simplesmente para a religião ou para a igreja, no sentido institucional, não. Não é como se pegar um peixe de um aquário e colocar em outro. Não, não é isso. É demonstrar interesse pela pessoa. É dizer: Jesus te ama, você tem um valor para Deus. Jesus entregou a sua vida, e eu estou me aproximando de você por isso, porque Ele me alcançou. Está em contato com as pessoas, irmãos, não com os seus pecados, não como pessoas que estão o tempo todo apontando, julgando, condenando, mandando para o inferno. O que teve de pessoas que muitos crentes, muitos de nós, quantas vezes nós, eu me incluo, mandamos pessoas para o inferno que Deus não mandou, mas nós já mandamos, com o nosso desprezo, virando as costas, não falando, não cumprimentando, mandamos para o inferno. Dizemos que ela não tem importância, dizemos que somos melhores do que ela, e onde a gente está não é lugar para estar. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: a pessoa mais pecadora que você conhece, essa cadeira aqui, se você puder ficar em pé um dia e botar ela para sentar, isso vai trazer mais alegria diante de Deus do que você imagina. Precisamos romper com essa questão da proximidade. Precisamos romper com isso. Ser sal, cheio de Deus. Ser luz, brilho da presença de Deus. Eu preciso estar em proximidade com as pessoas, não para condená-las, mas para abrir os olhos dela, não para expulsá-las da minha presença, não, mas pelo contrário, trazer sabor, vida para elas. Quantos estão entendendo essa palavra? E terceiro, estamos concluindo. Além de ser cheio da presença de Deus, de estar próximo às pessoas, nos seus contextos. Terceiro, eu preciso comunicar claramente o amor de Deus por elas. A minha vida já está despertando nela interesse, desejo, a minha presença, a minha humildade, a minha simplicidade, eu estando ali no meio. Mas eu preciso abrir a minha boca em alguma oportunidade, e nós vamos falar isso aqui, viu? Como você abordar, como você conversar com alguém sobre Jesus, sem ser inconveniente, sem invadir o seu espaço, sem julgar aquela pessoa, sem colocá-la como sendo inferior a você, sem ser dono da razão, porque as pessoas já estão preparadas para tudo isso a nosso respeito. Mas nós precisamos contagiar. E aí você vai falar sobre Jesus, sobre a graça, sobre a situação do homem sem Deus. Porque o evangelho não é você dizer para a pessoa o que ela precisa fazer, é você primeiramente dizer o que Deus fez por ela. Amém? Eu só vou aceitar Jesus quando eu deixar de fazer tudo isso. Sabe por quê? Porque essa pessoa ela nunca foi evangelizada pela graça.
A ideia que ela tem de que primeiro ela tem que ficar certinha para vir para a igreja. Quando é o contrário, você tem que dizer assim: olha, Deus já fez tudo e é só você ir à igreja. E lá você vai receber a graça dele. Está lá, só está esperando você. Sujo, doente, cheio de pecado, cheio de problema, todo angustiado, sem nenhuma esperança. Vá a si mesmo. Porque acha assim: não, mas eu tenho uma vida assim, eu estou desse jeito, então eu não vou à igreja. E tem crente assim: é verdade, para ir assim é melhor nem ir. Pare com isso, meu irmão. Pare com isso. Pare. Deixa a pessoa vir para aquilo. Deixa lá, deixa Jesus trabalhar. Apenas ame, apenas esteja próximo. Seja sal, seja luz. Deixa Jesus trabalhar. Você sabe por quê? Muito marido, muita mulher que não acredita, não vem à igreja, porque está faltando isso para a gente. A pessoa diz assim: eu não me sinto bem, eu não sou para aquele lugar. Por isso que muitas pessoas não vêm. Até já compreende a palavra de Deus, mas ele não se sente, ele não quer chegar aqui no nosso meio. Porque diz assim: olha, eu não me sinto bem para estar ali não é o meu lugar. Mas aí para onde ele vai no mundo, as pessoas vêm: sente aqui, rapaz, você é nosso amigo, você é nosso camarada, você é nosso chapa. Jesus fazia assim: vem aqui, sente aqui do meu lado. Levi, vem cá, sente aqui. Eu sou publicano, sente aqui. Zaqueu, eu roubei, sente aqui, Zaqueu, eu vou ficar na sua casa hoje. Mas Jesus tem tanta casa maravilhosa. Você imagina, irmãos? Você imagina? Um pastor viaja, chega numa cidade, um pastor importante. E aí, o pastor da cidade já imagina, ele vai ficar lá em casa. O prefeito, ele vai ficar lá em casa. Aí já pensou, o pastor diz assim: não, eu vou ficar na casa daquele ali. Mas ele é um bandido, eu vou ficar lá, eu quero ficar lá. Se ele me aceitar, eu fico lá. Você já pensou que quebra de... Porque Jesus disse: quem que precisa de médico são os doentes. Irmãos, Deus tem me tocado para viver uma fé mais contagiante. Eu não sei você, mas Deus tem me incomodado dizendo assim: Francimar, não é possível virar 2020, chegar ao final de 2020 sem pelo menos tomar uma decisão para ter uma fé um pouco mais contagiante nas pessoas. As pessoas precisam de mim, e você precisa ser mais intenso na sua vida. Para concluirmos, tem muito cristão piedoso, mas é isolado. Não adianta. Eu oro, eu jejuo, eu leio a Bíblia, mas é no meu canto, na minha casa, no meu cantinho. Não adianta. Isso não é uma fé contagiante. Tem cristão que ele é muito próximo, ele sai, ele tem amigos que não é crente, amigos de trabalho, ele vai, mas ele não tem mais a vida, não tem mais o sabor da graça de Deus nele. Ele não está cheio de Deus, ele está vazio. É só um cristão nominal, ele não tem influência. Ele já se conformou, ele já tem o mesmo formato daquelas pessoas, então não contagia mais. Também não pode ser assim. Tem gente que está próximo e até fiel a Deus, mas diz assim: eu não falo nada, eu não vou abrir minha boca, eu estou aqui vivendo e ele está vendo a minha vida e Deus vai tocar no coração dele. Não. Como ouvirão se não há quem pregue? Diz a palavra. Como ouvirão se não há quem pregue? Então vai aparecer um momento, e não é um momento assim, irmãos, vai brilhar uma luz no céu, você vai ter um sonho. Não, isso pode acontecer, não. É uma situação corriqueira do dia a dia, que a pessoa lhe pergunta sobre algo e você ali entra com muita humildade, falando sobre o amor de Deus para aquela vida. Deus está nos chamando para vivermos uma fé contagiante. Uma fé que primeiro começa cheia da presença dEle, e aí entra o nosso compromisso em melhorarmos essas disciplinas espirituais. Volte para casa mais consciente disso.
de ler mais a Bíblia, de orar um pouco mais. Não quero que você faça uma mudança drástica, não é isso. Comece melhorando um pouco. É possível você melhorar mais um pouco do que você está hoje. Se você disser, pastor, eu consigo melhorar mais um pouco do que eu estou hoje, então faça isso. Mais um pouco, faça isso. Deus vai te encher com a graça dele, com a presença dele. Pastor, eu posso me aproximar mais da pessoa, eu posso ser um pouco mais próximo do que eu sou. Eu vou fazer um esforço. Faça, Jesus fez. Jesus, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. E a palavra diz que ele se esvaziou para estar entre nós, se aproximou a nós. E comunique, fale com simplicidade, mas a partir do momento que você está cheio de Deus, o Espírito Santo vai dirigir as palavras que você vai falar para aquela pessoa, e você vai ter a alegria, aleluia. Irmãos, é uma alegria para o coração, quando a gente conduz uma pessoa até Jesus, é maravilhoso. Não há alegria maior do que essa, do que a gente conduzir uma pessoa a Cristo. Vamos louvar ao Senhor, se coloque de pé, depois nós estaremos orando. E eu quero que você hoje coloque-se diante de Deus para as próximas quintas-feiras. Deus vai falar conosco aqui, e nós vamos entender, e acima de tudo, termos as ferramentas de Deus para sermos cristãos com uma fé mais contagiante. Quantos creem que isso é possível? Quantos creem que Deus pode fazer a nossa igreja uma igreja mais contagiante, uma fé mais contagiante, uma fé que toca, uma fé que ilumina, uma fé que traz a pessoa das trevas para a luz, porque foi para isso que Deus nos chamou.